A paz de Cristo Jesus. E esse domingo, ou seja, através de vossas ações, nossas ações, Deus seja glorificado. Estava eu aqui meditando nas Sagradas Escrituras e é algo tremendo, é algo sobrenatural, é algo inexplicável pelo homem, seja ele qual for, não conseguimos explicar essa dimensão riquíssima da palavra de Deus. E eu estava lendo aqui em Romanos, uma carta direcionada aos irmãos que assim tinham aceitado a Cristo, e entre alguns havia ainda aqueles que serviam o tabernáculo. Ainda havia pessoas que estavam fazendo as mesmas ações, as mesmas práticas, mesmo aqueles que se diziam ser crente, aqueles que se diziam ter Cristo como o seu Salvador. E essa carta direcionada às pessoas, os irmãos, e assim a carta se refere aos hebreus, eu fico encantado. Como é que você, ou o ser humano, consegue ler essas escrituras e elas não te dá pelo menos uma sequer direção do que é fé, ou que é sobrenatural, ou que é o caminho que liberta. Porque Hebreus 9, versículos iniciando no 11, é sem palavras. Mostra verdadeiramente a dúvida ou a forma que algumas pessoas não têm a direção do que realmente foi e o que é agora, ou o que é antigo e o que é novo. Aí essa carta aos Hebreus, como eu já falei, que havia cristãos que estavam nas mesmas ações, não tinham mudado nada ainda, eles estavam oferecendo sacrifícios, ainda eles estavam comendo e participando das mesmas liturgias que a antiga aliança tinha afirmado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Vou ler. Hebreus 9, versículos iniciando no 11, que diz assim: se não tiver todo no Kawaii, vai estar lá na plataforma do YouTube esse comentário e pega a Bíblia para ler. Verifica o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, não sou eu, não é o irmão Manuel, não é a minha interpretação, não. É a Bíblia que está dizendo. E não precisa de interpretação, não. A gente sabe que o sobrenatural é difícil de entender, mas aqui não está falando de natural ou do sobrenatural, aqui está falando de coisas físicas, coisas que eram físicas, eram vistas pela visão humana. O sobrenatural eu sei que é difícil de as pessoas acreditar. Quando, porém, vier Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros,
mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos. Jesus entrou no Santo dos Santos. Só quem poderia é o sacerdote, mas Jesus entrou no Santo dos Santos. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, tendo obtido, não sei o que estou dizendo, é Cristo, tendo, portanto, obtendo eterna redenção. Não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras, é Paulo que está dizendo. É Paulo que escreveu, não sou eu, é Paulo. Obtendo redenção. E se você não souber o que é redenção, aí vocês colocam aí no coisa, aí o Google vai dar, ou vai dar a expressão que é redenção. Portanto, se o sangue de bodes, ou sangue de bodes, e de touros, e a cinza de uma ovelha, aspergido sobre os contaminados, não sou eu que estou dizendo, está aqui escrito, os contaminados, os sacrificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno e assim mesmo se ofereceu sem máculas a Deus, purificará a nossa consciência. Sabe quem é que acusa? Só parar um ponto aqui. Sabe quem é que acusa nós de pecado? É a nossa consciência. É a nossa consciência que nos acusa. Então, quando ela nos acusa, então significa dizer que nós não obtemos este sangue aqui, obtemos os outros sangue, porque eles voltavam de novo. Já o sangue de Cristo purifica, é perfeito, purifica a nossa consciência, nos retorna lá para Adão, perfeito, e conversava com Deus. Ele retornou. É mais fácil nós acreditarmos no pecado. O pecado, ele está ali. Mas não acreditamos na salvação perfeita que Cristo assim obteve. É difícil, é por isso que Paulo disse: as coisas sobrenaturais, o homem não consegue explicar, ou o homem não crê, porque tudo é fé. Hoje é fé. Vou continuar a leitura, porque eu vou só ler, não vou fazer muito comentário, eu vou só ler. Só ler. A interpretação é sua. Você quem vai analisar é consciência. Consciência. Se você tem a consciência suja, parabéns, continue. Então você ainda não deixou Cristo entrar. O sangue de Cristo ainda não está na sua vida, porque Cristo banha o sangue dele. Assim como os animais lá na frente é sombra. Então, show de bola. Mas vamos lá. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Não sou eu que estou dizendo,
É a Bíblia. É o próprio Paulo que fala sobre isso. Recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Alguns ainda não receberam esse chamado, porque quando recebe o chamado, Jesus disse, abrindo parênteses, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem, porque eu deixo a elas a conhecer. Quando se fala, você está falando de fé, está se falando de consciência limpa e entender o que Cristo fez. O que Cristo fez, nós entendemos, ou a maioria dos cristãos entende o que Adão fez. Adão trouxe o pecado no mundo e acabou-se. Pecado, é só pecado, pecado, pecado. Então acredita no pecado e não acredita no que Cristo fez. A Paulo está dizendo aqui para eles acreditar no que Cristo fez, no que Cristo realizou. Aí diz aqui, porque onde há testamento, é necessário que venha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortes. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto viver o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Bode, ovelha, carneiro, para cobrir o homem, ser aspergido para que o pecado saísse, mas ele retornava de novo, porque não era perfeito. Aí Paulo mostrando aqueles que praticavam as mesmas liturgias, estavam nas mesmas. Aí Paulo escreve aos irmãos, mostrando mais uma vez que Cristo foi unicamente suficiente. E para que eles acreditassem na realização da obra redentora. Redentora, a obra redentora. É fé. Por quê? Bom dia. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã tinha de escarlate, isopor, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Mas você pode ler essas escrituras, pode ler essa passagem aqui, pode ler essa passagem, e você vai entender o que Paulo está dizendo. Paulo sempre coloca a antiga aliança e ele sempre está colocando a nova aliança. Paulo está colocando sempre o bode, o sangue do bode, e colocando o sangue de Cristo. Paulo está falando de, mesmo nesses versos, Paulo está falando de algo sobrenatural, algo que não foi feito mais por mãos humanas. Não é
ou as obras, não seriam as obras humanas que tornariam a consciência do ser humano perfeita, ou tornaria o ser humano de volta, não tornaria o homem perfeito. Então Paulo está dizendo aqui que uma vez só tornaria o homem perfeito. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. É Paulo. Então deve se analisar de que forma? Julguem Paulo pelo que ele escreveu, porque Paulo está errado. Paulo está errado. Porque Paulo dizendo, a antiga aliança tinha todos os requisitos. Na de Cristo é diferente, não vai mais existir. Porque se existir, o sangue de Cristo foi invalidado. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que está dizendo isso. Então, verifique o que a Bíblia está dizendo e o que Paulo está dizendo. Porque é fé. A dificuldade que Paulo enfrentou aqui, exatamente foi isso, porque os irmãos estavam na carne, estavam praticando algo visível, algo que era rotineiro, eles tinham aprendido daquela forma e estavam na mesma continuação. Eu acho interessante, eu estava me lembrando agora de manhã, uma passagem que eu não vou, já está terminando, está muito alto, uma cena que eu achei interessante, quando um centurião chega na sua residência e encontra o seu criado. Um escreve criado, outro escreve seu filho, um parente. E ele decorre em busca de um milagre. E vai até Jesus. E ao falar com Jesus assim automaticamente diz, eu irei na tua casa. E ele diz, não, Senhor, porque eu não sou digno que entre na minha casa. Ele reconheceu. Primeira coisa aqui, ele reconheceu que ele estava indigno. A consciência dele acusava que ele estava indigno, entrar em minha casa, porque Cristo era santo. Ele cria que Cristo era santo para entrar em sua casa. Aí ele diz assim, basta uma só palavra, porque eu sou Senhor também. E eu digo a algumas pessoas, vai e ele vai. Eu digo, vem e ele vem. Diz só uma palavra e meu criado será curado. E Jesus deu uma expressão extraordinária. Dentro de Israel, não tem uma fé igual a esse homem. Não vi fé igual a este homem. O que falta para nós, para o povo de modo geral, é acreditar naquilo que Paulo escreveu. Porque aqui é uma carta, como eu já falei, é uma carta, pode ler, é uma carta direcionada aos irmãos crentes. Aqui não está se referindo aqui a pessoas que não são crentes, não. Então, se essa carta aqui foi escrevida aos crentes, então significa dizer que os crentes estavam praticando ainda a matança de bode, fazendo as festas das luas novas, as mesmas liturgias eles estavam fazendo. Está aqui escrito. Não sou eu que estou dizendo. Verifique. As mesmas liturgias. Porque não eram as pessoas de fora que estavam praticando isso aqui. Aqui eram os hebreus, se diziam convertidos em Cristo Jesus, que tinham entendido as boas novas, tinham entendido a nova aliança, mas estavam nas mesmas ações. Aí Paulo, agora escreve, trazendo a memória, trazendo que eles tenham consciência que foram purificados com a nova aliança. Meu forte abraço. Leia a Bíblia, não se deixe ser enganado. Eu sempre falo isso, não se deixe ser enganado. Porque tem muito sendo enganado. Tem muito sendo enganado. Então leia as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Forte abraço.